Meu nome é Thaís Rezende, eu sou psicóloga e mestra em gerontologia e no vídeo de hoje eu vou trazer uma pequena análise e alguns motivos para você ler este livro aqui. Pra Vida Toda Valer a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. O livro começa com uma metáfora muito interessante que a Ana Cláudia faz a respeito de uma viagem para o deserto e do nosso envelhecimento. Ela conta a história de que duas pessoas estão conversando e fazem um trato de que dali 40 anos elas irão viajar para o deserto em uma viagem sem volta, passagem apenas de ida. E essas duas pessoas vão vivendo, passam-se 10 anos, 20 anos, até que chega o dia do embarque da grande viagem, não tem negociação, as pessoas têm que ir para o deserto e chegando lá, uma das pessoas, um dos viajantes, se queixa do calor, né? E fala, nossa, mas aqui é muito quente, né? Esse sol também é muito ardente, eu mal consigo enxergar, né? É muita luz para os meus olhos. E o outro viajante diz assim, poxa, mas você não sabia que aqui no deserto é quente? Deveria ter trazido protetor solar, óculos de sol, agora não dá mais para voltar. E quando chega a noite, é muito frio. E essa pessoa diz, mas como assim é frio aqui? Eu não tenho como me cobrir, eu estou com fome, não tem comida, onde encontro comida? E o outro viajante diz, nós tivemos 40 anos para nos prepararmos para essa viagem. Você deveria ter se preparado melhor, porque agora não tem volta. Essa é uma bonita metáfora sobre o envelhecimento e sobre a velhice. A velhice é uma viagem sem volta, que na verdade nós estamos fazendo a cada dia que passa. E você pode viver essa velhice sofrendo as intempéries, do envelhecimento de uma forma mais acentuada, caso você não se prepare, ou de uma forma mais amena, caso você já saiba o que esperar e você já tenha se preparado para isso. E mais do que apenas se preocupar com um final feliz, como diz a Ana Cláudia, a gente tem que se preocupar com um durante feliz, em fazer também dessa trajetória algo prazeroso, algo que tenha sentido. Então este livro aborda de forma muito leve, uma linguagem nada técnica científica, tá? Apesar de que ela traz sim dados que têm robustez científica. Ela fala muito sobre como você pode cuidar da sua vida no presente para que quando você chegar à velhice, você consiga lidar com as intempéries do envelhecimento de uma forma muito mais leve, de uma forma que você consiga sobreviver ao deserto, porque de fato não dá para voltar atrás. Então, primeira lição, não espere estar perto dos 60 anos para começar a pensar no seu processo de envelhecimento e, sobretudo, em como você tem vivido a sua vida. Se você está cultivando bons hábitos, se você está cuidando do seu corpo, até porque a gente não tem outro, né? A gente vai ter que ir para o deserto com esse corpo aqui, com essa nossa mente. Quais as relações que você está cultivando? Esse é um primeiro ponto para a gente pensar. Você ignorar o seu envelhecimento não vai te proteger de ter uma velhice com doença. Não vai te permitir ter uma velhice saudável. E nem mesmo você ser uma pessoa otimista, daquelas que diz, quando chegar lá eu vejo o que eu faço, ou então, não deve ser tão ruim assim. Lembra da metáfora do deserto? Não deixe para você pensar nisso na última hora, porque o envelhecimento, ele não é algo que acontece do dia para a noite. Na verdade, ele já está acontecendo. Como diz a Ana Cláudia aqui em um trechinho do livro, ela fala assim, começamos a envelhecer no instante em que nascemos. Envelhecemos um pouco a cada dia, de maneira lenta e inexorável. Um segundo ponto que a Ana Cláudia traz com esse livro, que eu também achei muito importante, especialmente enquanto psicóloga, é que mais do que apenas aprender a ganhar, para a gente envelhecer bem, a gente também precisa aprender a lidar com as perdas, a lidar com a tristeza, porque envelhecer envolve, sim, muitas perdas. Você pode ter ganhos em alguns domínios da vida, mas você vai ter perdas, seja por uma mudança que você vai ter que fazer, por exemplo, ao parar de trabalhar, seja pelo fato dos seus filhos saírem de casa,
seja porque você já não pode mais fazer uma atividade como você fazia antes, ainda que você envelheça muito bem, você vai sofrer perdas, até mesmo de pessoas queridas, de pessoas que você ama. E a tristeza, ela faz parte da vida e ela é tão importante quanto a felicidade, quanto a alegria. Então é uma emoção que faz parte e que a gente precisa aprender também a conviver com isso. Saber que nem sempre as coisas vão ser do nosso jeito, nem sempre as nossas expectativas serão atendidas e que isso é natural. É possível você ser feliz ainda que você não tenha alegria o tempo todo e que nem tudo saia do jeito como você gostaria. Tem um trechinho também que ela fala sobre isso que eu acho muito interessante. Olha só. A ditadura da felicidade ou da estabilidade emocional revela-se uma escravidão permanente que nos priva de viver tudo o que a vida nos oferece, o que pode ser bom, mas em geral não é. Então aqui ela fala justamente sobre o quanto nós muitas vezes somos quase que obrigados a ser feliz o tempo todo, quase que obrigados a ter sucesso o tempo todo, quando na verdade lidar com perdas, com tristeza, com situações que saem do nosso controle, que são diferentes do que gostaríamos, faz parte da vida. E a gente não precisa estar feliz o tempo todo, até porque o doce ele só é doce porque existe o amargo, porque existe o azedo, porque existe o ácido. Um terceiro ponto que a Ana Cláudia traz nesse livro, que também eu acho muito importante, muito interessante, é o quanto é importante a gente ter vínculos de qualidade para que a gente possa envelhecer bem. Uma coisa é certa, ninguém envelhece bem quando envelhece sozinho, quando envelhece sem a presença de pessoas importantes, que pode ser alguém da família ou alguém da comunidade. Mas o fato é, você precisa ter vínculos seguros, ter pessoas que você ama, que você confia, que você cuida ou que cuidam de você para que você possa envelhecer bem. Inclusive, envelhecer bem às vezes também envolve você aprender a dar trabalho, você aprender que nem sempre é você que vai ser o provedor, nem sempre é você que vai ter controle das coisas e que tá tudo bem também você poder receber ajuda, você poder receber cuidado das outras pessoas. Inclusive, essa questão de você ter vínculos de qualidade foi a conclusão de um estudo muito importante realizado. Eles fizeram um acompanhamento durante muitos anos de várias pessoas, tentando entender quais fatores seriam importantes para que na velhice essas pessoas relatassem um maior bem-estar. E a conclusão desse estudo é justamente que um dos fatores mais importantes, mais determinantes para o bem-estar da velhice é você ter vínculos de qualidade. Então, comece desde já a cultivar isso, a preservar as suas amizades, a deixar alguns entendimentos bobos de lado que podem estar te afastando de pessoas queridas, a ter uma postura mais ativa e não apenas passiva ao ter contato com as pessoas que você ama. E aqui também eu vou ler um trechinho para vocês desse livro em que ela fala sobre esse estudo que eu citei para vocês. O nível de satisfação dos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo para a saúde do que, por exemplo, as taxas de colesterol. As pessoas que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as mais saudáveis aos 80, informa Waldinger. No outro extremo, o estudo mostrou que a solidão é tão letal quanto o tabagismo e o alcoolismo. Então, pense bem, se a gente começa a envelhecer desde que a gente nasce, a gente também precisa começar a cultivar e cuidar das nossas relações desde que a gente nasce, para que a gente possa, na velhice, ter vínculos seguros, ter vínculos afetuosos, pessoas com as quais a gente pode contar, não apenas para cuidar, mas também para se permitir ser cuidado. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aqui o que você achou, traga também outras sugestões de livros para eu trazer aqui para vocês nos próximos vídeos. E não deixe de se inscrever no canal, clicando no botão de inscrever-se,
ativando as notificações para você ser avisado quando eu postar novos vídeos aqui no canal. E também, se você tiver Instagram, me siga lá no Psicóloga Thaís Rezende para mais conteúdos sobre psicologia do envelhecimento, autocuidado, cuidado com o idoso e muito mais. A gente se vê num próximo vídeo. Um super beijo!